No início do século XIX, a Europa estava devastada pelas guerras napoleônicas. Para restabelecer a ordem e a paz, líderes de várias nações se reuniram em Viena, na Áustria, em 1814. Este encontro ficou conhecido como o Congresso de Viena. A sociedade vienense da época era marcada pelo luxo e pela opulência. Durante o congresso, a cidade se tornou um palco de festas, bailes e eventos sociais que reuniam a elite europeia. A aristocracia se encontrava em salões magníficos, onde se discutiam políticas e alianças enquanto desfrutavam de música, dança e banquetes exuberantes. A diplomacia foi o pilar central do Congresso de Viena. Representantes de mais de 200 estados europeus participaram das negociações. Entre os principais diplomatas estavam Clemens von Metternich, da Áustria, Charles Maurice de Talleyrand, da França, e o Visconde de Castlereagh, da Grã-Bretanha. Eles tinham a difícil tarefa de redesenhar o mapa da Europa e estabelecer um equilíbrio de poder que prevenisse futuras guerras. Uma das principais decisões foi a restauração de antigas monarquias derrubadas por Napoleão. O Reino da França, a Espanha e o Reino de Nápoles, por exemplo, tiveram suas monarquias restauradas. Além disso, o Congresso estabeleceu o conceito de equilíbrio de poder, que visava impedir que qualquer nação europeia se tornasse dominante como a França napoleônica. O Congresso de Viena, realizado entre setembro de 1814 e junho de 1815, teve como principal objetivo reorganizar a Europa após as guerras napoleônicas. As decisões tomadas pelos diplomatas presentes foram cruciais para a formação do cenário político europeu no século XIX. Uma das decisões fundamentais foi a restauração das monarquias que haviam sido derrubadas por Napoleão Bonaparte. Isso foi visto como uma maneira de retornar à ordem tradicional e garantir estabilidade. Exemplos incluem: França, a monarquia Bourbon foi restaurada com a coroação de Luís XVIII. O trono espanhol foi devolvido a Fernando VII. Reino de Nápoles, a monarquia Bourbon foi restaurada sob Fernando I. O Congresso redesenhou as fronteiras de muitos países europeus, com o objetivo de criar um equilíbrio de poder e prevenir a ascensão de um domínio semelhante ao napoleônico. Algumas mudanças significativas foram: substituiu o Sacro Império Romano-Germânico com 39 estados, incluindo a Áustria e a Prússia, formando uma estrutura política e militarmente unida. Criado, unindo as regiões dos Países Baixos e Bélgica sob o domínio do rei Guilherme I, para servir de barreira contra a França. O Congresso criou o Congresso da Polônia, que se tornou um reino sob a soberania da Rússia, mantendo uma certa autonomia. Os diplomatas buscaram estabelecer um equilíbrio de poder para garantir que nenhuma nação pudesse dominar a Europa como a França napoleônica fez. Algumas medidas tomadas para isso foram: a Áustria recebeu territórios no norte da Itália, incluindo a Lombardia e Veneza, para fortalecer sua posição. A Prússia ganhou territórios significativos, incluindo partes da Saxonia, a Renânia e a Westfália, fortalecendo sua posição no centro da Europa. A Rússia expandiu seu território para o oeste, incluindo a maior parte da Polônia. A neutralidade da Suíça foi formalmente reconhecida, e suas fronteiras foram garantidas. Isso foi visto como uma medida para assegurar que a Suíça não se tornasse um campo de batalha em futuras guerras europeias. Embora o Congresso de Viena não tenha abolido a escravidão, ele marcou um passo importante com a condenação formal do tráfico de escravos. As potências europeias concordaram em trabalhar para acabar com a prática,
embora a abolição total do tráfico e da escravidão levasse mais algumas décadas para ser realizada em todo o mundo. A Noruega foi cedida à Suécia como compensação pela perda da Finlândia para a Rússia. Isso formou a união entre Suécia e Noruega, que duraria até 1905. O Congresso garantiu a independência e a soberania de vários estados europeus menores, como a Suíça e os estados germânicos, como parte do esforço para manter um equilíbrio de poder e evitar a dominação de grandes impérios. O Congresso resultou na criação da Santa Aliança, uma coalizão de monarquias europeias, Rússia, Áustria e Prússia, com o objetivo de manter a ordem conservadora e suprir movimentos revolucionários e nacionalistas. Embora idealista e reacionária, a aliança não foi eficaz em longo prazo. A Santa Aliança foi uma coalizão formada após o Congresso de Viena em 1815, composta inicialmente pela Rússia, Áustria e Prússia. Esta aliança foi concebida como uma resposta às ideias liberais e nacionalistas que emergiram na Europa após as guerras napoleônicas. Após o Congresso de Viena em 1815, que reorganizou a Europa após Napoleão, os líderes das grandes potências europeias buscaram garantir a estabilidade e evitar o ressurgimento de movimentos revolucionários que ameaçassem a ordem estabelecida. Nesse contexto, nasceu a Santa Aliança, um pacto inicialmente composto pela Rússia, Áustria e Prússia, sob a liderança dos seus monarcas, o czar Alexandre I da Rússia, o imperador Francisco I da Áustria e o rei Frederico Guilherme III da Prússia. Após as turbulências das guerras napoleônicas, que desafiaram as estruturas tradicionais e monárquicas da Europa, os líderes conservadores viam com alarme o crescimento de ideias liberais, nacionalistas e democráticas entre os intelectuais e a população em geral. O medo de que essas ideias levassem a revoltas e à desintegração dos Estados europeus levou à formação da Santa Aliança como uma resposta conservadora e pró-monárquica. A Santa Aliança baseava-se em princípios cristãos e conservadores, defendendo a solidariedade entre os monarcas e a cooperação mútua para manter a ordem e a estabilidade na Europa. Seus objetivos declarados incluíam a promoção da justiça, caridade e paz entre as nações, sob a orientação dos ideais cristãos. Embora fosse idealizada como um mecanismo para promover a paz e a segurança na Europa, a Santa Aliança foi criticada por ser uma coalizão reacionária que buscava suprimir movimentos revolucionários e liberalizantes. Sua atuação foi controversa, especialmente durante a Primavera dos Povos em 1848, quando as forças da Aliança intervieram em várias revoluções populares na Europa. Com o tempo, a Santa Aliança perdeu sua eficácia prática à medida que as tensões entre as potências europeias se intensificaram e os movimentos nacionalistas se fortaleceram. No entanto, seu legado persistiu como um símbolo da tentativa das potências conservadoras de preservar a ordem estabelecida contra os desafios das ideias revolucionárias. O Congresso de Viena foi um evento monumental que moldou a Europa por décadas. Suas resoluções sobre restauração monárquica, redesenho das fronteiras e estabelecimento do equilíbrio de poder buscavam assegurar uma paz duradoura no continente. Apesar de suas limitações e críticas, o Congresso de Viena marcou o início de um longo período de relativa estabilidade na Europa, conhecido como a Era da Metternich ou Pax Britannica. O Congresso também levou à criação de novas alianças e acordos que ajudaram a manter a paz na Europa por quase um século. Este período de relativa estabilidade ficou conhecido como a Pax Britannica, devido ao papel proeminente da Grã-Bretanha na manutenção da ordem. O Congresso de Viena foi um marco na história diplomática e social da Europa. Ele não apenas redesenhou as fronteiras do continente,
mas também estabeleceu princípios diplomáticos que influenciariam as relações internacionais por décadas. Viena, com seu esplendor e festividades, se tornou o centro do mundo durante este período crucial,